na alegria do Senhor, porque o seu Espírito repousa sobre nós, e Ele nos reuniu para ensinar, para santificar, para escutar o que o Senhor deseja da sua igreja rumo a este novo milênio. De modo especial, eu quero anunciar esta boa notícia, não somente a juventude em peso claramente maior no meio de nós, mas a todos aqueles e aquelas que verdadeiramente querem consumir a vida, para que a igreja de Deus seja um sinal santo no meio do mundo. Falar não somente daquilo que Francisco de Assis, e o Espírito é aquele que realmente suscita, é o Espírito Santo de Deus quem suscita a santidade, os santos, as santas. Estamos em 1998, e sem dúvida alguma o Espírito Santo deseja, quer, anela, suscitar muitos e muitos homens e mulheres, para darem a vida por Jesus e pela sua igreja, não somente numa regularidade de vida, mas uma radicalidade total, verdadeira, daqueles e daquelas que não têm medo de nada nem de ninguém, para consumirem a vida pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra que mais forte hoje bate no meu coração e clama dentro de mim, sem dúvida alguma nós devemos ser o grão de trigo nas mãos e no coração do Pai, gerados pelo Espírito, mortos a este mundo para gerar a vida, como dizia a pregação e a oração da manhã, de dentro do nosso coração, do nosso interior. A vida cristã, ela verdadeiramente começa e tem o seu nascimento numa vida interior, numa entrega interior do coração, numa verdadeira intimidade com Jesus, num deixar-se verdadeiramente morrer, entregar-se, viver, entregar a vida realmente, não ter medo, verdadeiramente não ter medo de obedecer a Deus, de seguir aquilo que Deus pede para a sua vida, para que a igreja suscite no coração do mundo homens e mulheres, santos e santas, para a alegria e para o coração da sua santa igreja católica. É bom lembrar sempre que nós, como seguidores católicos do Senhor, ou seja, como pertencentes à verdadeira igreja do Senhor, e portanto uma responsabilidade maior, um dom maior, porque temos a plenitude do Espírito, temos a plenitude da doutrina, nos alimentamos verdadeiramente do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Claro que o Espírito repousa sobre nós, está sobre nós e nos convoca. Verdadeiramente é uma convocação, principalmente a juventude, é uma convocação radical para darmos a vida pelo Senhor e não ficarmos mais brincando com a nossa vida, muito menos com o nosso tempo, mas consumir, escutar Deus. O que é que Deus quer para a sua vida? O que é que Deus deseja para a sua vida? Lembramos-nos da pergunta maior, daquele famoso e talvez, e podemos assim dizer, inesquecível jovem rico diante do Senhor Jesus. A sua pergunta: Senhor, o que devo fazer para possuir a vida eterna? O que devo fazer, Senhor, para possuir a vida eterna? E é claro que a vida eterna não é somente pós este mundo, mas o que devo fazer para ser testemunho verdadeiro, para ser um jovem livre, um jovem feliz, para obedecer a Tua palavra, obedecer a Tua vontade, não ficar mais morrendo ou me estragando, ou verdadeiramente colocando o meu tempo, a minha vida, numa mediação qualquer, numa vida qualquer, num tempo qualquer, numa opção qualquer. O que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? É uma pergunta verdadeiramente que você deve fazer ao Espírito. O Espírito Santo fala à sua igreja, convence a sua igreja, leva a todos nós a uma verdadeira santidade. E não podemos mais de modo algum deixar de obedecer, porque eu creio verdadeiramente
que o Espírito está falando, e falando muito, e proclamando pela voz dos profetas, pelos cânticos, pelas orações, pela tua oração pessoal, pela tua vida íntima com Jesus, pelos sinais dos tempos, pelos acontecimentos da tua vida. O Espírito tem falado, mas talvez o que falta a nós é a verdadeira obediência ao Espírito. Amada juventude, claro que obedecer custa-nos verdadeiramente uma renúncia grande de tudo aquilo que me impede de ser santo e ser santa para a igreja. Eu digo a verdade, não somente santo para o Senhor Jesus, a cabeça da igreja, mas santo para o corpo, santo para a igreja, porque a cabeça está glorificada, e a cabeça é Cristo Jesus, quem sopra o Espírito, mas o corpo da igreja, o seu corpo que é a igreja, caminha no meio do mundo. E se teve Francisco, se teve Clara, se teve Teresa, se teve tantos e tantos santos que jogaram nesse corpo a vida, que derramaram sangue por esse corpo, agora é a nossa vez. E não adianta dizer assim: bom, eu amo São Francisco, eu amo Santa Clara. Não é eles verdadeiramente, você não pode tomar o lugar deles, nem eles podem tomar o seu lugar. Mas o Espírito que suscitou o coração de Francisco, hoje suscita o coração de tantos e tantas jovens, a viverem o carisma, a vida, o coração, a pobreza, o desprendimento, a humildade, enfim, dar a vida pela igreja de Deus e pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o corpo, e é este corpo que Deus quer verdadeiramente levar para a santidade. Nós podemos encontrar e podemos abrir a palavra de Deus no capítulo 12 do evangelho de São João, no versículo 24. João capítulo 12, verso 24. O Senhor vai falar do grão de trigo. O Senhor vai falar verdadeiramente daqueles que querem morrer, para que o evangelho de Jesus possa brilhar. Eu digo verdadeiramente, se eu pedir a vocês, levante a mão quem crê que o Senhor está no meio de nós. Levante a mão quem crê que Jesus está no meio de nós. Todos nós, sem dúvida alguma, porque experimentamos, porque a nossa vida foi transformada, o Senhor entrou no nosso coração, e mais do que tudo isso, nós nos alimentamos dele, o seu corpo e o seu sangue é nosso alimento. Agora podemos também perguntar no nosso interior: estamos buscando o Senhor? Estamos buscando a sua vontade? Estamos realmente querendo fazer da nossa vida o grão de trigo morrer verdadeiramente para que a igreja tenha vida? Não podemos mais viver para nós mesmos, mas para a igreja de Deus, para o coração da igreja, para a vida da igreja. Essa passagem da vida de Francisco, conhecida de todos vocês, mas que ela tem um mergulho num querigma muito forte para a igreja, e terá até o final dos tempos, por toda a vida da igreja, este acontecimento singular na vida de Francisco, entrando na pobre igreja de São Damião, encontra ali o crucifixo, o crucificado. E Francisco, após a experiência da enfermidade, após a experiência já com o Senhor, de ter encontrado Deus, veja, ele já tinha encontrado Jesus quando entrou na igreja de São Damião, já tinha tido a experiência, mas entrou naquela igreja, olhou para o crucificado e recebeu uma missão maravilhosa, uma missão que deve hoje nos ensinar que não podemos parar numa santidade somente individual, mas eu devo dar a vida pela igreja, consumir a minha vida pela igreja, pelo corpo da igreja, pelo coração da igreja.
E essa é a grande novidade católica, é o grande dom da catolicidade da igreja, é o grande mistério da igreja una, santa e católica. Eu não viver somente para a minha vida, para os meus interesses, mas jogar a minha vida para o corpo de Deus, para a glória do corpo de Deus, porque eu volto a dizer, nós nos alimentamos do seu corpo, do seu sangue, e queiram ou não queiram, a única e verdadeira igreja, que se alimenta verdadeiramente e substancialmente do corpo e do sangue de Jesus, somos nós. E Francisco entrando na igreja, olhando para a cruz, chorando em oração, o Senhor lhe diz: Francisco, reconstrói a minha casa, reconstrói a minha casa. O primeiro entendimento de Francisco é reconstruir a matéria da igreja, o material, e ele faz isso com amor. Na verdade, o Espírito Santo vai ensinando Francisco a vivenciar a radicalidade daquilo que ele espera do seu coração, e ele começa a reconstruir o material da igreja. Depois vai a Santa Maria dos Anjos e começa também a reconstruir, até o momento que ele vai compreender que não há igreja de pedra, mas a igreja do coração de Deus, a essência da igreja, os sacramentos da igreja, a espiritualidade da igreja, a pobreza da igreja, o abandono da igreja. E ele vai compreender isso e verdadeiramente entende com a vida, quando ele passa a compreender, obedecer a voz do Senhor, Jesus que ele já tinha conhecido, mas que lhe pede uma missão. Francisco, levanta a minha casa está machucada, a minha casa está sendo machucada, destruída. Levanta a minha igreja, levanta a minha casa, coloca a tua vida, nem que for preciso o sacrifício total da tua vida, levanta a minha igreja, e diante da cruz, e ele vai abrir o evangelho 3 vezes, e as 3 vezes cai a passagem da paixão de Jesus. As 3 vezes cai para Francisco a passagem da paixão de Jesus. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E verdadeiramente é o caminho daqueles que querem reconstruir a igreja. E tomar a cruz de Jesus é a alegria perfeita, é a liberdade perfeita, é a certeza que nós não vamos parar, porque a cruz de Jesus nos faz verdadeiramente encontrá-lo em essência, em obedecer à sua vontade. Não vivemos de emoção, não vivemos apenas, não, nós vivemos de vida. Nós vivemos com a vida, e esta vida linda, maravilhosa, que o Espírito Santo de Deus está suscitando na sua igreja, agora, neste final de milênio. Com o coração de Francisco, tomamos o nosso coração e nos coloquemos diante da cruz de São Damião, e escutemos o Senhor gritar, individualmente agora, porque você sabe da tua missão, individualmente no teu coração, reconstrói a minha igreja. Senhor, que queres que eu faça? A mesma analogia com o jovem rico. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E é claro que esta proclamação não é somente para os leigos da igreja, para as leigas da igreja, claro, é para padres, é para sacerdotes, é para bispos, é para a igreja inteira, porque como dizia Santo Agostinho, com vocês eu sou cristão, para vocês eu sou sacerdote. Estamos nós, sacerdotes, bispos, leigos, leigas, consagrados, consagradas, religiosos, religiosas, estamos todos no mesmo barco, e o barco é dar a vida pela igreja, dar a vida pela igreja, dar a vida pela santidade da igreja, pelo coração da igreja. A nível de doutrina, claro que cada um tem a sua missão. A nível de estrutura hierárquica da igreja, cada um recebeu do Senhor uma missão. Mas como dizia o grande Santo Agostinho, estamos todos sobre o coração de Deus, para dar a vida onde o Senhor nos chamou. E juventude, eu tenho certeza,
que o mundo precisa ver no coração de cada jovem, uma radicalidade no Evangelho. Aquilo que Deus te pede, claro, não estou dizendo aqui, venham todos viver o carisma franciscano, cada um sabe o que Deus pede ao seu coração, o importante é dar a vida, é suar verdadeiramente, é consumir a sua vida, obedecendo a Deus, naquilo que Deus quer da tua vida, não se importando com aquilo que as pessoas possam achar ou não, aquilo que tua família possa achar ou não. Se você verdadeiramente conhece a Deus, escuta a Deus, deseja a Deus, quer dar a vida pela igreja, não se prenda a nada, consuma-se pela igreja, coloque a tua vida pela igreja, coloque o teu coração pela igreja, coloque o teu corpo pela igreja, seja hóstia com o Senhor, seja verdadeiramente um jovem de Deus, um jovem santo. A igreja católica verdadeiramente precisa de juventude santa. E todos esses medos talvez que venham ao teu coração, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, e os meus problemas pessoais, Senhor, e as minhas fraquezas, e as minhas limitações. Na oração da manhã o Dunga falava com muita sabedoria, o interior, a santidade de Deus habita na sua igreja, o Espírito do Senhor está sobre nós. Não seja covarde, apesar da tua fraqueza, apesar da tua limitação, apesar dos teus pecados, Deus ama você, Deus deseja você, Deus quer você, para aquilo que Ele quer fazer na sua igreja. Não tenha medo, talvez o único medo que possamos ter, é o medo de não seguir Jesus, é o medo de não obedecê-lo, de não estar diante da cruz de São Damião, e escutar o que Jesus está nos pedindo. Para Francisco, reconstrói a minha igreja, claro, num certo momento histórico da igreja, no coração dele, mas eu volto a dizer, esta palavra é querigmática, para nós hoje, aqui e agora. O que o Senhor quer da sua vida? O que o Senhor deseja do teu coração? O grão de trigo caído por terra. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai em terra não morre, ele fica só. Se ao contrário ele morrer, produzirá frutos em abundância. Quem ama a sua vida, perde-a. E quem deixa de se apegar a ela neste mundo, aguardará para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. E lá onde eu estiver, lá também estará aquele que me serve. Onde está Jesus, estará o seu servo. A certeza absoluta de que aqueles que morrem, que se tornam grão de trigo, e esse tornar-se grão de trigo é duro, porque é obra do Espírito, e obedecer a Jesus, como eu dizia, é uma obra de humildade, uma obra de profunda humildade. Passar do conhecimento de Jesus para a obediência a Jesus, passar da obediência a Jesus num fruto para a igreja de Deus, para o corpo da sua igreja. E essa obra Satanás não suporta. A obra de santificar o corpo da igreja, Satanás não suporta. Por isso coloca tantas mentiras, tantas fantasias, para dizer que você pode viver isolado, que você pode viver longe da igreja, que você pode buscar a santidade sozinho, ou querer ser santo sozinho, ou querer montar uma igrejinha particular, ou querer ser um jovem isolado dos outros. Porque a grande missão da igreja é santificar o corpo. Nós somos o corpo da igreja. E temos tudo, temos o corpo de Deus, temos o coração imaculado da Virgem Maria, temos o Espírito Santo que está sobre nós. Temos, graças a Deus, hoje na igreja, e nunca faltou, mas de modo especial agora, homens e mulheres, profetas e profetisas de Deus, para nos ensinar o caminho da verdade.
Temos o Evangelho, temos a doutrina, temos a igreja, temos as comunidades, temos verdadeiramente, graças a Deus, temos a canção nova como graça de Deus, temos verdadeiramente refúgio, temos acampamento, temos sede, temos água para beber, temos alimento para tomar, temos o Espírito Santo. O que é que nós estamos esperando para dar a vida? O que é que nós estamos esperando para obedecer Jesus e parar de ficar nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não ir de uma vez por todas ao caminho da cruz, a vida com Jesus, a consumir a vida de uma vez por todas? Uma certa inconstância no corpo da igreja, uma certa inconstância, e eu volto a dizer, não prego isso só para vocês leigos, eu como sacerdote tenho autoridade e prego também para sacerdotes e falo a eles, não só como cristão, mas como companheiros de caminhada. Por que tanta inconstância? Por que tanto vai e volta, fica ali, fica aqui? Por que tanto medo de dar a vida? Se nós temos tudo, a igreja de Deus é a mãe, é o coração, é tudo para nós. Esses medos que não são as nossas fraquezas, juventude, preste atenção. O sacramento de confissão está aí, claro que não é desculpa para vivermos no pecado, nem desculpa para molengarmos naquilo que não é de Deus. Mas se você cai, vai à confissão, coloque um propósito verdadeiro. Deus ama você, Deus ama a tua vida, Deus te traz aqui para te curar, e te curar verdadeiramente para dar a vida pela igreja. O Senhor não quer te curar só para você ser feliz individualmente, mas para levar muitas pessoas para a santidade, para a vida de Deus, para o coração de Deus, para dentro da vida da igreja. Comunidades que Deus está suscitando, verdadeiramente nascidas do grão de trigo. Perder a vida, palavra forte, perder a vida por Jesus. Quando pensamos isso racionalmente, parece ser até fácil. Quando pensamos isso até emocionalmente, ou poeticamente é bonito, mas o dia a dia nos mostra outra coisa. O dia a dia nos mostra outra realidade. Como Francisco, que abriu o Evangelho e caiu ao seu coração 3 vezes a paixão de Jesus, nós devemos entender que dar a vida por Jesus, que dar a vida, perder a vida por Jesus, significa esquecer de tudo aquilo que te impede, não ter medo da martiria de cada dia, não ter medo de renunciar, e não agradar as pessoas, não. Verdadeiramente seguir Jesus não é agradar as pessoas, fazer gugu dadá para todo mundo, dizer não, eu vou ali, eu vou aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Claro que não. A seguir Jesus significa sinal de contradição, sinal profético de contradição. Não queira ser um jovem que agrada a tio, tia, avô, avó, pai, mãe, não, de modo algum. Ser um jovem de Deus, claro, é amar, é rezar, é interceder, é ser um sinal de quem ama gratuitamente, mas não é um sinal de agradar a todos, não. Talvez você não agrade o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, a sua avó, não agrade os seus amigos com a atitude profética de um jovem que quer seguir e escutar Deus da cruz, o Deus da cruz, porque o nosso Jesus é o Deus crucificado e ressuscitado, é o Deus que passa pelo suplício da cruz e que convida toda a juventude com alegria, com júbilo, com louvor, com alegria profunda a seguir o seu caminho, porque o caminho da cruz nos edifica, nos cimenta. O caminho da cruz é um alicerce puro, perfeito, santo, que não nos deixa abalar. O caminho da cruz é o verdadeiro caminho de quem quer amar a Deus, seguir Jesus, dar a vida por Jesus, santificar o corpo da igreja. Por isso não queiram agradar a todos. Eu como sacerdote, e muitos outros sacerdotes, com certeza Padre Jonas e muitos outros, são perseguidos dentro do clero, fora do clero, por tantas pessoas, mas não importa. O que importa é amar a igreja, dar a vida pelo corpo de Deus. O que importa é ser obediente ao Santo Padre, que mandou a juventude evangelizar até de cabeça para baixo, subir nos telhados, dar a vida por Jesus.
e não podemos ter respeito humano nenhum. Juventude, nós temos tudo. João, na sua carta, diz: jovens, vós sois fortes, porque vencestes o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Vocês são fortes, e Satanás quer tirar a tua fortaleza. Claro que a fortaleza da juventude é o Espírito, e ele quer confundir, dizer: não, juventude, você é forte, você nunca mais vai ter fraqueza, nunca mais vai cair em pecado, nunca mais isso, nunca mais aquilo. Claro que devemos evitar a todo custo o pecado, mas se cairmos no pecado, lembra-te, Deus é maior que o nosso pecado, diz João. Deus é maior, o amor de Deus é maior, a juventude é maior, e não deixe Satanás tirar você da alegria da igreja, do coração da igreja. Ame a igreja de Deus, dê a vida pela igreja de Deus. Juventude é hora de testemunho, é hora de vida, é hora de darmos a vida verdadeiramente por aquilo que cremos, dar a vida por aquilo que cremos, não somente professar com os lábios, não somente professar com o coração, mas dar a vida por aquilo que cremos, obedecendo, escutando o que o Senhor quer da tua vida. O jovem rico foi embora. O jovem rico voltou. Talvez voltou a comer o vômito, como diz Pedro nas suas cartas. Não aceitou seguir Jesus, que o olhou com amor, olhou para os seus olhos e o amou, o fitou com amor, o olhar de Jesus, que certamente um dia entrou no teu coração de uma forma especial, por excelência. Um dia Jesus olhou ao seu coração e te trouxe a Ele. Esse olhar continua. Quando o sacerdote ergue o corpo de Deus no altar, certamente Jesus coloca o seu olhar sobre o coração de todos nós, e nós devemos colocar o nosso olhar no seu sacrossanto corpo, e escutar novamente as palavras: vem, vem, vem e segue-me, vende tudo que tens. Jovens, venda tudo que te impede de seguir Jesus. O olhar dele, o coração dele, que bate, que pulsa diante de nós, e nos convida à radicalidade. Quantas vezes nos alimentamos dele? Quantas vezes olhamos o Senhor na Eucaristia? Claramente escutamos a sua voz, porque não podemos duvidar que o Espírito fala à igreja. O que podemos duvidar a partir de nós é se estamos obedecendo o Espírito e vivenciando aquilo que Ele nos deseja. Quem quiser perder a sua vida, vai salvá-la. Conhecer Jesus talvez não signifique perder a vida, porque o jovem rico conheceu Jesus, e diante da proposta de segui-lo, não aceitou. Nós conhecemos Jesus, sem dúvida alguma que o conhecemos, sem dúvida alguma que nossa vida foi por Ele transformada, mas a transformação nos leva a uma obediência e a um seguimento, que vai nos custar, claro, talvez dor, renúncia, perseguição, o caminho da cruz, mas é a alegria perfeita, é a liberdade perfeita. A liberdade de jovens que, além de conhecer Jesus, conhecem a sua vontade, mastigam o Evangelho, e não tem medo de anunciar, de profetizar, não tem respeito humano nenhum, não tem medo de diante da sociedade que quer evangelizar, ou tirar a evangelização do coração de quem já crê. De jovens, quantos jovens talvez conheceram Jesus, e hoje não estão mais no caminho, ou na barca que nós estamos, porque a juventude, porque o mundo acabou jogando tantas coisas e tirando a sublime alegria da boa nova, porque no momento de dar a vida, no momento de entrar no caminho da cruz, voltaram para trás, ou não tiveram comunidades fortes e alicerçadas para os ajudarem a caminhar.
certas desculpas, talvez que brotavam no coração da gente, não podem mais brotar. Dizer que nós não temos comunidades fortes para nos ajudar é mentira. Dizer que a juventude não tem onde beber, mentira. Dizer que nós não temos onde reclinar a cabeça, nós temos onde reclinar a cabeça. O Senhor, tão amoroso, nos dá onde reclinar a cabeça. Hoje estamos aqui, na canção nova, para reclinar a cabeça no seu coração, para escutá-lo, para adorá-lo, para verdadeiramente fazer com que a nossa vida seja um testemunho vivo e fiel na igreja de Deus. O que aconteceu com Francisco? Qual foi a sua resposta diante da cruz de São Damião? Francisco reconstrói a minha igreja. Tirei da sua vida a oração que ele fez no momento e como resposta diante da cruz. Naquele momento sublime, que foi um outro derramamento do Espírito na vida de Francisco, uma outra manifestação de Jesus. Volto a dizer que não foi a primeira, mas uma outra e decisiva manifestação. Aquilo que o Senhor queria da sua vida após conhecê-lo: reconstrói a minha igreja. Outra manifestação de Francisco, quando ele vai beijar o leproso, significa, e veja como é lindo isto, reconstruir a igreja a partir dos pobres, a partir da pobreza, beijando o leproso, cuidando dos leprosos. E Francisco vai entendendo, vai se entregando, vai colaborando com a vida para a igreja de Deus. Diante da fala de Jesus na cruz de São Damião, Francisco faz esta seguinte oração. Vamos todos repetir, rezar juntos? Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito. Dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que possa cumprir o sagrado encargo que na verdade acabais de dar-me. Amém. Esta foi a ação de Francisco, após ter escutado Jesus crucificado. Reconstrói a minha igreja. 1998. Como está a igreja de Deus? Talvez eu possa falar a vocês como está o clero da igreja de Deus. Mas o importante é que você me diga como está a juventude da igreja de Deus. Eu, como sacerdote, tenho a grande responsabilidade, não só de pregar a todos, mas de rezar e interceder pelos meus irmãos no sacerdócio, que fazem parte verdadeiramente na ordenação do mesmo cálice que eu. Vocês jovens devem olhar para a juventude e perguntar: como vai a juventude da igreja de Deus? Eu que conheço Jesus, que quero obedecê-lo, o que é que eu estou fazendo pela juventude da igreja de Deus? Qual o meu testemunho? A alegria perfeita daqueles que abandonam toda a vida por Jesus e que, apesar de toda a fraqueza, creem no seu amor, no seu perdão, na sua misericórdia, e vão em frente anunciando e dando a vida por Jesus. O testemunho da humildade de jovens que têm a certeza que não podem viver sem a oração,
que não podem viver sem estar no coração da Mãe de Deus, que não podem viver sem estar em comunidade. Por isso venham para os oásis, venham para os lugares que Deus confia hoje para a igreja, para beber e beber muito, e se alimentar muito. O Espírito profetiza os acampamentos e outros lugares lindos e maravilhosos que Deus tem concedido à juventude. Não é à toa, não é para brincadeira, é para alimentar vocês, é para dar vida para vocês, é para que vocês escutem a Deus. Eu digo a vocês que não podemos mais viver de inconstância. A inconstância, de uma forma ou de outra, tira a alegria de Deus. O jovem inconstante não pode mais viver de inconstância, deve voltar-se para uma radicalidade total. Inconstância não pode mais estar no coração da juventude que quer anunciar Jesus nesse final de milênio. Senhor, segunda-feira eu quero evangelizar, terça eu não quero, quarta eu estou bom, quinta eu não estou bom, sexta eu estou bom, sábado eu não estou bom, um domingo eu estou de lua, um domingo eu estou sem lua, e daí para frente, e mau humor, isso e aquilo. Bom, até que ponto a gente vai ficar vivendo de inconstância, de ai-ais, de isso e daquilo, e não colocar verdadeiramente tudo aquilo que temos, mesmo que o nosso interior esteja verdadeiramente sofrendo alguma dor, ou passando por alguma necessidade? O evangelho, a evangelização, a alegria deve estar acima. Na vida de Francisco há um cântico que vocês conhecem, o Cântico das Criaturas, que segundo alguns autores, ele escreveu quando já estava cego, doente. Louvado seja meu Senhor pelas criaturas, louvado seja meu Senhor pela lua, pelo sol, pelas estrelas, louvado seja meu Senhor pela irmã morte corporal. Isso é lindo, enfermo, doente, cego, mas com o interior santificado, com o interior tendo a alegria de ter dito assim: Senhor, eu te obedeci. E é claro que Francisco deve ter lembrado muitas e muitas e muitas vezes durante a sua vida desse bendito momento: levanta a minha igreja, reconstrói a minha igreja. Na hora que os frades disseram assim: não vamos seguir a tua regra, não vamos seguir, não vamos te abandonar, o Senhor sempre devia batizar Francisco com esta voz maravilhosa: Francisco, eu estou contigo, levanta a minha igreja, reconstrói a minha igreja, não te deixarei só, mandarei uns, mandarei outros. E Francisco de Assis nunca ficou sozinho, teve Clara, teve Bernardo, teve tantos e tantos, e hoje tem a cada um de nós, que embora não queiramos seguir Francisco, talvez pelo carisma radical, temos a radicalidade, sem dúvida alguma, de reconstruir a igreja de Deus, com o carisma que Deus te deu, com o dom que Deus te deu, com o sacramento que Deus te deu, renovar a igreja de Deus com a tua vida. E desta verdade nenhum jovem pode se apartar, nenhum jovem pode fugir. Juventude, levanta a igreja de Deus, renova a igreja de Deus, coloca alegria na igreja de Deus, coloca alegria na igreja de Deus, uma alegria que vem do interior, uma alegria que brota do coração. Coloca alegria na igreja de Deus. Ele respondeu, e nós estamos aqui nesse acampamento para dar uma resposta que não pode ser mais inconstante diante dos problemas e das necessidades que vêm adiante de nós. Talvez vocês pensem, não todos, que não há dificuldades, ou que a santidade exclua dificuldades, ou que a santidade exclua muitas pedras. Imaginem vocês, se os grandes homens suscitados por Deus, na igreja de ontem, na igreja de hoje, parassem por causa dos problemas. Se a Canção Nova parasse pelos problemas que enfrenta, ou se a Canção Nova parasse pelas dificuldades e grandes dificuldades que enfrenta para evangelizar. Se o grande pastor dessa comunidade, Padre Jonas, parasse pelas dificuldades que ele sofre, o que é que seria de tantos e tantos jovens como vocês que estão aqui hoje para beber a vontade de Deus? Não podemos parar. Não podemos parar na dificuldade pessoal,
Dizer: hoje eu não posso, não quero, não consigo, ou quero me isolar, ou quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você jovem que crê em Jesus, que acredita nele verdadeiramente, que deu a vida, que quer dar a vida por ele, deve colocar tudo, a obra de evangelização, acima de tudo. Isso é ser grão de trigo, isso é dar a vida, isso é perder a vida. Bom, Senhor, eu quero evangelizar quando tudo está bom, quando tudo está mil maravilhas, ou quando não há pedras no caminho, ou quando não há caminho da cruz. É bom evangelizar, é lindo, é maravilhoso, mas a maturidade de evangelizar brota pelo caminho difícil. A maturidade de dar a vida por Jesus brota por caminhos difíceis. O conhecimento da tua vida, o conhecimento da tua maturidade, da tua sexualidade, da tua afetividade, o conhecimento da tua vida, tudo isso é dom maravilhoso que Deus te concede para crescer e evangelizar com alegria, com amor, com júbilo, como verdadeiras testemunhas do Senhor neste final de milênio. Juventude de Deus, essa resposta de Francisco hoje deve ser a nossa resposta. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração. Iluminai as trevas do meu coração, porque eu, jovem de Deus, não quero parar. Eu quero fazer a tua vontade. Não permita que nenhuma treva tire do meu coração a alegria de te servir, a alegria de dar a vida por ti, na pobreza, na alegria e na simplicidade. Não me tire, Senhor, não permita que nada tire do meu coração a perseverança no caminho do Senhor. Eu não quero mais ser um jovem inconstante, eu não quero mais brincar com o tempo da minha vida, eu não quero mais brincar com a experiência de Jesus, eu não quero mais brincar com o tempo, eu quero dar a vida, apesar da minha fraqueza, apesar da minha limitação, apesar dos meus problemas. Eu quero ser um jovem de Deus, eu quero ser um jovem forte e corajoso. Jovens, vós sois fortes, porque vencestes o maligno, e a palavra de Deus habita em vocês. Esse grito de João deve hoje estar no teu coração. Jovens, vós sois fortes, e a palavra de Deus habita no vosso coração. Deus quer fazer na tua vida uma obra verdadeiramente nova, não uma obra de inconstância, mas uma obra de fortaleza, de vida, de jovens que querem consumir a vida pelo corpo de Jesus, que é a sua igreja. Concedei-me uma fé verdadeira, A fé verdadeira vem pela obediência. Não quero aqui agora anunciar a fé verdadeira sob o sentido da catolicidade, mas a fé verdadeira na obediência à vontade do Senhor. Se eu creio que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e cremos, e Ele pede a minha vida, pede um ministério, uma doação, e eu obedeço, significa que eu estou vivendo a fé verdadeira. Jesus vivo, ressuscitado, fala à sua igreja, fala ao coração da juventude, como o jovem rico. Ele olha, ele ama, ele fita, e o convite é feito, e a resposta é sua. Uma passagem do Evangelho que toma multiforma grandes valores e diferenças durante os séculos. Uma é a sempre mesma, o olhar amoroso de Jesus para a juventude. Jesus que olha, que ama. O outro é a resposta: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Uma fé verdadeira, uma esperança firme, vejam bem,
não inconstância, esperança firme, apesar da tribulação, talvez, às vezes, da dificuldade do dia a dia, da noite escura, da aridez, da dificuldade de caminhar, uma esperança firme, não baseada em sentimento, não baseado somente em consolação, mas uma esperança firme. O Senhor está no meio de nós, o Senhor crê na juventude, o Senhor ama a juventude. A Igreja Católica verdadeiramente deve voltar a ser uma igreja cada vez mais jovem, alicerçada na verdade e na esperança, uma igreja que não tem medo de sair pelas ruas, de gritar o Evangelho de Jesus, de dar a vida pelo Evangelho de Jesus, se for possível até o derramamento de sangue, mas uma juventude audaciosa, firme, feliz, livre, pura, santificada pelo dom do Espírito de Deus, uma esperança que se alicerça verdadeiramente no coração de Deus, uma esperança que se alicerça no corpo e no sangue do Senhor, uma esperança que se alicerça no poder do Evangelho proclamado e anunciado pelos profetas de hoje, uma esperança que se alicerça e se torna verdadeiramente imaculada no coração da Mãe de Deus, ela que ama a juventude, que cuida da juventude, que gera a juventude, para que Jesus seja conhecido, amado, adorado, servido no coração de todos. Essa esperança franciscana, que foi a oração de Francisco diante da cruz: dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer. O reto sentir, um grande ensinamento pela oração da manhã, o reto sentir e o reto conhecer. Conhecer Jesus e a sua vontade. Francisco reconstrói a minha igreja, reconstrói a minha igreja, a fim de que eu possa cumprir o sagrado encargo, que na verdade o Senhor agora me confia, que eu possa cumprir o sagrado encargo, que agora o Senhor me confia. Jovens de Deus, durante esta semana, o Senhor, sem dúvida alguma, pediu ao seu coração: Jesus falou com você. Jesus falou com a tua vida. Qual é a tua resposta? Qual é a tua entrega? O que é que você vai fazer com a tua vida a partir de hoje? O que é que você vai fazer com o teu corpo, no corpo da igreja a partir de hoje? O que é que você vai fazer com o teu tempo? O que é que você vai fazer com a tua vida? Qual é a vontade de Deus radical para a sua vida? Radical é uma palavra agora normal para a igreja. Antes era difícil falar radical, parece que radical é para uns, é para outros. A radicalidade agora é para todos. É para todos que conhecem Jesus e querem fazer a sua vontade. Quem não for radical não vai ser feliz. Quem não for radical não será feliz, não será livre. Não será livre. A radicalidade naquilo que Deus te quer, radicalidade como pai, como mãe, como filho, como esposa, como esposa. E nós queremos ver todos os cristãos felizes, todas as cristãs felizes, queremos ver os bispos pulando de alegria, queremos ver os sacerdotes pulando de alegria, queremos ver as freiras, os leigos, os religiosos, as religiosas pulando de alegria por causa de Jesus, queremos ver a juventude exaltando de alegria por causa de Jesus, queremos ver uma igreja católica livre, santa, feliz, alegre, uma igreja pobre, uma igreja obediente, uma igreja santa, uma igreja despojada, uma igreja que viva pela providência de Deus, uma igreja que viva do alto, do poder do alto, do poder do alto.
E nós somos chamados, dizia o nosso querido Dunga, nós somos santos, santificados para dar a vida pela igreja. Temos os oásis, temos os acampamentos, onde beber e beber lindamente, beber fonte maravilhosa, e beber água pura, água santa, e nos alimentar do corpo de Deus. Vocês estão aqui há uma semana bebendo água pura, bebendo água santa, se alimentando do corpo de Deus, se consagrando à Mãe de Deus. Vocês estão aqui nesse terreno santo, nesse lugar santo, bebendo, amando a igreja de Deus. E o que é que nós vamos fazer com a vida a partir de hoje? A vida por Jesus, o coração por Jesus, é o que eu desejo como sacerdote da igreja, é o que eu desejo a todos vocês, um ato profundo de entrega, não mais de inconstância, não mais de um dia sim, um dia não, um dia pode, um dia não pode, um dia isso, um dia aquilo, mas radicalmente, jovens que não têm medo de nada nem de ninguém, para dar a vida por Jesus, para santificar o corpo da igreja. Jovens, reconstrói a minha igreja. Jovens, levantem a minha igreja. Jovens, coragem, o Senhor está no meio de nós.